Estamos de volta com os conflitos trabalhistas no século XX e XXI. O que foram e que propósitos serviram para a nossa sociedade de hoje? Para discutir esse assunto, convidamos alguns especialistas. Pedro, seja bem-vindo. Explique para nós um pouco sobre a greve de 17. Olha, a greve de 17, ela foi sim um marco de consciência de classe no Brasil, até porque foi a primeira vez em que classes diferentes de trabalhadores se uniram em um só propósito, né? E o caráter anarquista dentro da revolução e a influência de associações trabalhistas dentro dela deram um teor político fortíssimo. Então, dentro dessa greve, eu creio que ela foi, sim, duas coisas. É, ao mesmo tempo, né, o reflexo das urgências do dia a dia na época e um ponto de virada na construção de identidade e da consciência de classe do proletariado do Brasil. Bem, mas até que ponto a greve de 1917 pode ser considerado um marco de consciência de classe no Brasil, ou teria sido só uma reação imediata às condições precárias de vida? Acaba que o grande causador da greve de 17 no Brasil foi a fome. A greve, assim como outras, ela é uma resposta a um problema. E a greve de 17 foi uma resposta à fome, a condições precárias que o povo enfrentava. Acaba que ela foi um movimento de conscientização de classe. Então, ela teve esses dois teores, essas duas faces. Muito obrigado, Pedro. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre a CLT? Para isso, nós convidamos a pesquisadora Lorena. Bom dia, Lorena. Seja bem-vinda. Bom dia, Raul. Bom dia a todos os telespectadores que estão em casa. Muito obrigada pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a CLT e o que ela representa para os trabalhadores. Bom, ela foi criada lá em 1943, no dia 1 de maio, no governo de Getúlio Vargas, que era um ditador. Esse governo era conhecido como Estado Novo. Vale lembrar que naquele contexto o Brasil estava passando por uma transição, no caso a população brasileira, da população rural para a população urbana. E isso exigiu uma melhor estrutura para os trabalhadores. A CLT hoje em dia é muito mais elaborada, mas ela prevê 8 horas de trabalho, 13º, descanso para o trabalhador e muitas outras coisas. Sobre a pergunta, vale lembrar que o Getúlio ele fez essas leis para aproximar o Estado do trabalhador, isolando os sindicatos. Na época houve uma reação, mas com o tempo os trabalhadores foram aceitando isso e foi implantada a CLT. Muito obrigado, bom dia. Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre a ditadura militar. Souza? Durante as décadas de 60 e 80, o Brasil passou por um período muito controverso na história que hoje é conhecido como a ditadura militar. Essa época trouxe muita insatisfação para operários por ter sido marcado por constantes intervenções estatais nos sindicatos, bem como a revogação de algumas leis trabalhistas, como a da instabilidade no emprego. E sobre as manifestações? Não houveram durante essa época? Como é que aconteceu? Bem, vale lembrar que durante a ditadura, greves e manifestações eram estritamente proibidas, podendo levar até mesmo a tortura ou à morte. Mesmo assim, existiam sim diversas manifestações contra o governo daquela época, principalmente depois de 1978, quando começou a surgir diversos movimentos operários, ali especificamente na capital paulista, que colaborou muito para o enfraquecimento da ditadura e, consequentemente, o restabelecimento dos direitos perdidos durante aquele. Deve ter sido uma luta. Muito obrigado. E falando em luta, vamos falar um assunto um pouco mais recente? Escala 6x1. Quem discutirá isso conosco é o pesquisador João Henrique. Bom dia, João. Bom dia, Raul Fernandes, tudo bem? Então, no início do século XX, quando os operários trabalhavam ainda de 10 a 14 horas, eles reclamavam bastante. E eles foram atrás da justiça, criaram um sindicato e eles fizeram um movimento operário para reduzir a jornada de trabalho. Sendo assim, criaram a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é a famosa CLT, em 1943. E depois, com o tempo, a escala foi começando a perder o desejo, porque era pouco tempo de descanso ainda assim para as pessoas. E eles começaram a desejar outras coisas. E no início desse século, quando continuava tendo alguns protestantes e tal, em 2017, eles criaram a reforma trabalhista. Sendo assim, tirou a obrigatoriedade da escala 6x1 e colocou que poderia ter outras escalas, ou 5x2, 12x36, que seria agora um acordo individual, a empresa poderia criar. Sendo assim, encerrou a obrigatoriedade da escala 6x1 e por isso ela perdeu a força.
Dizem que ela acabou, mas ainda assim é utilizada em alguns lugares. Mas hoje é mais exigida a escala 5x2.